Hoje vamos falar um pouco sobre o livro O Abismo Entre Nós, da Cris Vasques. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, primeiro eu queria começar pedindo desculpa para vocês. Eu acho que tanto nesse quanto nos próximos vídeos que eu gravar, às vezes vocês vão ouvir uns barulhos aí de batistaca. Começaram a construir um prédio aqui do lado, então, sabe, estão me acordando 7h30 da manhã com o barulho. Tom, tom, tom. Então, e não dá para esperar a obra parar de trabalhar para poder gravar. Ó, começou. Não sei se vocês conseguem ouvir. Bom, mas vamos lá. Hoje eu vim aqui para falar desse livro aqui, O Abismo Entre Nós, da escritora brasileira contemporânea Cris Vasques. Tá? Esse livro, ó, quem está falando aqui na capa, ele foi finalista do Prêmio Sesc 2016. E a gente logo vê por quê. Porque assim, é um livro muito bem construído. Tá? Eu já vou falar um pouco sobre o porquê, mas só para dar um panorama. Então a gente tem aqui dois personagens principais. O Horácio é um escritor, mas que está há muitos anos sem escrever nada, ele está parado, está com um bloqueio criativo, então ele acaba sendo sustentado pela mulher e fica tomando conta dos filhos e da casa. E ele, numa visita num museu em Nova York, numa viagem patrocinada, então, que ele vai com a família, que é a mulher que está pagando a viagem, ele encontra uma fã dele, a Florence, ou Florence, não sei como que seria a pronúncia, porque ela é uma brasileira, mas que é casada com um diplomata francês e que vive, vai mudando de país, mas a princípio ela vive em Trinidad e Tobago, depois vai para o Peru e ela tem casa também na França, né? E ela é uma pessoa que ama literatura e que gostaria de escrever. Então ela entra em contato nesse museu aí com o Horácio e ela que meio que implora, pede para ele mandar um conto inédito para ela analisar e ela responder, também escrevendo os contos dela, e eles começarem então a trocar correspondências para um analisar o conto do outro, para um servir de inspiração para o outro, né? Para facilitar e para incentivar a escrita um do outro. Então, e aí eles começam então numa troca de correspondências durante décadas, tá? Então, a princípio eles trocam cartas, depois passa por e-mail, depois passa por mensagens inbox. Então, o livro ele é muito bem construído, porque ele é formado então por essa troca de mensagens entre os dois, né? Então, cartas, e-mails e mensagens de redes sociais entre esses dois personagens, o Horácio e a Florence. E eles vão trocando mensagens, eles enviam contos, então um para o outro, então a gente vai ver os contos de um e os contos de outro, os contos que eles fazem, e um criticando, um analisando o conto do outro. Você tem partes que são diários de cada um deles, eles escrevendo em diário sobre essa experiência deles de escrever e sobre esse contato de um com o outro. E a gente tem narrações, partes narradas em terceira pessoa, contando aspectos da vida cotidiana dos dois personagens. Então, é uma estrutura bem complexa, bem difícil e muito fácil de se cair em erro e de dar merda, né? Porque a chance de... Você tem que diferenciar as duas vozes narrativas, né? Você tem que escrever os contos de maneira diferente, os contos de um e de outro. Alguns contos têm falhas, tem defeitos e que são analisados pelo outro personagem, então isso também é feito na escrita. Então a chance de dar merda é muito grande. E a Cris, ela se sai muito bem nessa função, ela cumpre esse papel muito bem, ela não tem nenhuma falha dela nisso. Isso é uma coisa que eu sempre pego no pé, assim, eu sempre fico em cima desse negócio da diferenciação das vozes narrativas, né? Porque é muito comum você ver livros com mais de um narrador, onde os dois parecem a mesma pessoa, a maneira de escrita é igual. E aqui não, ela consegue diferenciar isso bem. Os contos, realmente você tem alguns contos que agradam mais, outros que agradam menos, mas isso faz parte até da obra, porque né, foi pensado assim até, porque um personagem ali vai analisar o conto do outro. E os contos eles são escritos
sempre levando em conta a situação do momento ali entre os dois, essa relação entre os dois. A Florence, ela é sempre a mais empenhada, ela é sempre a que força mais, a que quer manter um contato, que se sente ali apaixonada até pelo Horácio, e quer um contato mais próximo, e ele é sempre mais distante, ele tem a família dele, ela também tem uma família, mas ela acaba até... Ela se joga mais de cabeça nessa relação. E ele não, ele sempre fica com o pé atrás, e ele sempre então fica muitos meses sem escrever, não responde mensagens dela, ela é sempre mais emotiva, mais passional nessa relação, e ele sempre mais com o pé atrás. Talvez por isso até eu achei a personagem da Florence muito melhor construído, né? Ela é mais profunda, e o dele é sempre mais... e ele é um personagem mais superficial. Mas isso também não é uma falha do livro, porque até no fim do livro, o próprio Horácio falando, ele assume, né, o quanto ele era superficial, sempre foi superficial nessa relação, como ele demorou para aceitar essa relação entre os dois. Então até isso foi bem construído no livro, tá? Então, assim, a gente entende então bem por que ele foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura. Esses prêmios também você sempre tem, no final, você tem vários livros com qualidade muito boa, né? Então fica até difícil escolher quem é o vencedor. É um livro realmente muito bem escrito, você vê que ela tem... uma preparação literária mesmo. Acho que ela fez oficina até com o Luiz Antônio de Assis Brasil, lá no Sul. Então, e é um livro que fala sobre isso, né? Sobre a paixão pela literatura, sobre a paixão pela escrita e pela vontade de escrever, sobre as dificuldades de quem quer escrever, as dificuldades do escritor. Então é muito legal até para a gente entender essa relação, né, de escritor e obra, as dificuldades e as motivações por trás da obra, e como a vida vai se infiltrando na ficção, né? Então, em vários momentos a gente percebe nos contos deles elementos da relação deles ou da vida pessoal deles se infiltrando nos contos que eles escrevem, tá? Então, uma obra bastante interessante. Mais uma indicação aí de nacional contemporâneo, uma outra escritora aí que eu apresento para vocês. Espero que vocês gostem da indicação. Então é isso, vocês já conheciam a obra da Cris. Esse é um livro que a gente poderia até ter lido no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, mas é que tem muito mais lançamento, muito mais obras aí que eu recebo do que a gente consegue ler. Normalmente a gente lê uma obra só por mês no clube, né? Então algumas eu acabo lendo por conta própria. Mas fica aí a indicação do livro da Cris Vasques. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.